Olá pessoal, olá, em nome de Jesus, quero compartilhar aqui uma cena interessantíssima, é a cena de diálogo de duas mulheres grávidas, exatamente. Aliás, vocês já notaram que existe uma expressão assim que quando a gente quer se referir a uma pessoa, a uma mulher grávida, a gente diz, a fulana está num estado interessante. Já ouviu essa expressão? A fulana está num estado interessante. Essa expressão quer dizer ela está grávida? Ora, se o meu compartilhar aqui é de um diálogo de duas mulheres grávidas, é uma cena mais do que interessante. É uma cena interessantíssima. Eu quero compartilhar o encontro de Maria, grávida de algumas semanas, possivelmente, e de Isabel, grávida de 6 meses. Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus. Que diálogo interessante. E ele está registrado em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 39. Eu vou ler aqui um pouquinho desse trecho para vocês e aí compartilhar, destacar algumas partes dessa história. Está escrito assim: naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Mexeu no ventre, né? Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esse é o texto, tá? Lucas 1, 39 a 45, se você quiser olhar com mais calma aí na sua Bíblia. Esse momento interessante, o encontro dessas duas mulheres grávidas, Maria e Isabel. A gravidez, gente, de fato é um momento incrível. Quem não lembra daqueles momentos em que uma mulher grávida diz, a criança mexeu, quando sentiu a primeira vez mexendo no ventre. E quando ela chama pessoas que estão juntas ali dizendo assim, olha, mexeu agora, tu sentiu? Está mexendo. Algo impressionante. E a Isabel, justamente, ela menciona um momento em que o menino João Batista mexe em seu ventre. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando a Maria entrou na casa dela e a saudou. O menino João Batista, 6 meses de gravidez estava Isabel, mexe de uma maneira intensa, mexeu-se de alegria pelo que ele, lá no ventre, ouviu, pelo que Isabel, cheia do Espírito Santo, sentiu. É sempre especial lembrar o quanto fala de crianças no útero da mãe, sentindo, ouvindo, percebendo. Que alegria ter mulheres grávidas na igreja, sentindo, percebendo a palavra de Deus. Que alegria ter crianças de colo, bebês, mas não entendem nada, mas sentem a ação do Espírito Santo ali presente. Fica aí o convite e a motivação para que mais e mais mamães grávidas ou com filhos pequenos participem sempre de novo da igreja. A Isabel sentiu o menino mexer no seu ventre e, cheia do Espírito Santo, disse que Maria era a mãe do seu Senhor. Que honra receber a visita da mãe do meu Senhor. Perceba, a Isabel diz que Maria é a mãe do Senhor dela. Não é assim, esse bebê vai crescer, aí ele vai se tornar um homem importante, aí ele vai ser meu Senhor. Não. A Isabel diz que aquele menino no ventre de Maria, semanas de gravidez, era Senhor. Ela só pode ter falado isso pelo Espírito Santo, gente. Está escrito lá aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então é importante lembrar que, apesar desse movimento no ventre, o movimento mais especial foi do Espírito Santo no coração de Isabel. E que ele também movimente-se sempre de novo em nossas vidas. A gente percebe aqui nesse estado interessantíssimo o encontro de duas mulheres grávidas, mas também o encontro de 2 milagres. Maria
grávida mesmo sendo virgem, um milagre totalmente diferente. E Isabel, grávida mesmo sendo já de muita idade, mesmo ela sendo impossível também ser mãe por si só, também grávida. 2 milagres se encontram. Mas o que é um milagre, afinal de contas, né? Numa perspectiva, milagre é só aquilo que é, digamos que, diferente das questões naturais. Mas será que quando a gente olha com um olhar da fé para uma flor desabrochando, não parece um milagre? Uma semente germinando, não parece um milagre? Pensem, quanto mais uma gravidez, ainda que comum, ainda que não seja de filho de uma mulher grávida, de uma mulher virgem ou de uma mulher idosa, também é um milagre. E aqui eu preciso abrir o parênteses para falar sobre aborto. Pessoal, não é uma questão de ideologia política, nem de uma posição de um partido ou de outro político. A palavra de Deus nos mostra que uma criança no útero é uma vida que deve ser protegida. Aliás, Jesus, nesse relato, no ventre de Maria, devia ter semanas, era um feto. Alguém diria, não, é só um aglomerado de células. Aqui pressupõe ser já ele o Senhor encarnado, tecido no útero de Maria, o Salvador, uma vida a ser protegida e o próprio doador da vida, a proteger tantas outras vidas, no feto, como o feto, no útero ou fora dele. Por isso, segundo a fé cristã, o aborto é sim um pecado contra o 5º mandamento e é preciso sempre de novo dizer e redizer isso. Estimados, e esse texto bíblico também é muito sugestivo quando a gente pensa no Salmo 139, que é aquele salmo que fala da onisciência de Deus e diz que desde o ventre materno ele nos teceu, ele nos fez de uma maneira assombrosa, diz o Salmo 139. Lá no útero, desde as primeiras células, já remontam também ao dom da vida. Assim, podemos também perceber sobre a encarnação de Jesus, sobre o momento em que ele foi concebido, em que ele foi feito um corpo humano, ou encarnado, tornado-se carne. Percebam, pessoal, a profundidade do texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 5. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Nota, o texto quer dizer assim, sacrifício e holocaustos não quiseste, quer dizer, os sacrifícios feitos pela ação religiosa dos preceitos de Moisés, mas incompletos, mostravam sacrifícios de animais. E aí ele diz aqui, agora você fez um corpo para mim. Quer dizer, eu recebi um corpo para ser sacrificado, como foi ele sacrificado na cruz. É assim que diz aqui o versículo de número 6. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, quer dizer, o próprio Jesus dizendo diante do plano de salvação, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Percebam? É o Cristo antes da encarnação, quando ele entrou no mundo, o primeiro Natal. E então ele se faz um corpo, nasce em Belém, nasce como Senhor, cresce como Senhor, morre para ser nosso Salvador. E aí a pergunta é, mas se Cristo nasceu para a salvação de todos, se ele morreu para a salvação de todos, por que nem todos são salvos? O que está faltando nesse ponto? Falta aqui aquilo que a Bíblia chama de fé. A salvação é para todos, mas se torna a nossa por meio da fé. Pela fé e por meio da fé somos justificados. Isso também aparece no nosso texto de Lucas, porque Isabel olha para Maria e diz, bem-aventurada é você porque você creu. Está escrito lá, pessoal. Bem-aventurada é porque você creu nas promessas e tudo que foi prometido será cumprido. E se cumpriu.
havia ali um exemplo ruim na história, que foi o Zacarias. O Zacarias, o marido da Isabel, recebeu também a informação de que Isabel ficaria grávida, mas ele não acreditou, ele não creu. E o anjo Gabriel, então, diz, olha, porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo até o dia do nascimento da criança. A incredulidade sempre traz prejuízos. E foi o que aconteceu também aí na vida de Zacarias. Agora, para Maria, bem-aventurada tu é, porque você creu, você escutou a promessa e creu. E eu quero dizer para você que, como Maria, a gente também recebe promessas. E elas se tornam nossas por meio da fé. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, podemos ter o dom da vida, vitória sobre a morte, pela promessa de Deus. Quem crer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer. Por meio da fé, veja. Todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Estimados, é muito bom saber que Jesus veio ao mundo, que ele nasceu, cresceu, viveu e morreu e ressuscitou por nós. E isso é uma notícia graciosa. Se no início eu falei do estado interessante, que alguns dizem que a mulher grávida está num estado interessante, pois uma condição ainda mais especial, uma condição ainda mais milagrosa, é esta condição em que nós passamos a estar na graça de Deus. Não mais sob a ira de Deus, mas sob a graça, onde somos vistos não só como criaturas, mas como filhos e herdeiros da vida eterna. Essa é uma promessa que é para mim, é para você, é para Maria, é para todos. E bem-aventurado é aquele que crê. Creia você também. Creia no Senhor Jesus e tenha o dom da vida eterna. Um Feliz Natal e as mais ricas bênçãos de Deus.